Aleluia. Jesus é o Senhor. Irmãos, quem estiver atrás, quiser vir mais para frente, tá? Fica à vontade. Senhor Jesus, hoje foi um dia especial, né? Tivemos aqui com os jovens e adolescentes, e dentro desse tema eles também tiveram dinâmica, tiveram hinos, tiveram palavra, né? Estão crescendo junto, porque eles também têm esse ministério, né? Ao contrário que muitas pessoas pensam, mas eu sou um pré-adolescente. Quantos testemunhos nós conhecemos de pequeninos que constrangeram pessoas até idosas, que se converteram para o Senhor por causa de um testemunho. Eu me lembro de uma jovenzinha, ela já foi tomada pelo Senhor, e ela fazia artesanato e ia em todos os lugares da cidade dela. Ela ia no lar dos idosos, ela ia na creche das crianças, ela ia em todos os lugares, ela sempre tinha algo, né? O folheto na mão, mas sobretudo o ofício dela era para alcançar pessoas. E ministério, essa palavra ministério, diaconia, significa você se envolver com algum serviço que produza o evangelho na vida das pessoas. Não é simplesmente ministério, porque quando ele fala ministério, normalmente a gente remete aos ministros de um governo, né, de um chefe de Estado e seus ministros, né, que servem a ele. Mas eles tomaram emprestado algo que pertence ao verdadeiro reino, ao verdadeiro governo, que é trazer os céus para a terra, né? Quem dera que a gente pudesse viver o tempo todo com os céus na terra, tendo a vontade de Deus sendo feita. E aqui, quando começa, nós vamos entrar agora no capítulo 4, não quer dizer que nós vamos esgotar o capítulo 4, mas nós vamos compartilhar algumas coisas que o Senhor tem nos dado, e com certeza os irmãos têm muito para completar. Não apenas hoje, mas em mais reuniões, eu tenho certeza, né? O Rogério deu aquela risadinha ali, porque ele sabe, ele é um grande sugador da palavra, né? O casalzinho ali gosta de sugar bem, né? Espremer bem para sair bastante, porque tem muita coisa, irmãos. Sabe, olha como que começa de uma maneira tão especial. 2 Coríntios 4:1, pelo quê? Tendo esse ministério. Agora é interessante, né? Pelo quê? Pelo quê? 3 capítulos foram mostrados para nós sobre uma série de situações que o apóstolo Paulo passou e que não é diferente das nossas situações. Vocês vão perceber mais para frente, quando ele fala assim que ele teve a ponto de desesperar da própria vida porque não via saída para nenhum lado, para lugar nenhum, nem para baixo nem para cima, não tinha saída. Porque ele precisava aprender a confiar não nele mesmo, na sua própria experiência, no seu labor, nos seus momentos de êxtase espiritual, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tive um êxtase espiritual, então, doravante, tudo vai dar certo. Não, né? Estava aqui cooperando para servir jovens e adolescentes, aí na hora que eu fui embora, na chuva, para buscar a Amélia, o pneu furou. Aí a primeira coisa que vem é assim, puxa, mas o pneu furou. Aí depois o Senhor falou assim, dê graças. Aí eu falei, Senhor, graças a Deus que furou agora. Não vai ser de noite, porque se a Amélia estiver do meu lado, ela ainda vai me xingar. Deixou o pneu furar. Então, irmãos, tudo é bênção para nós. Todos os sofrimentos, tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, por tudo isso que ele falou, tendo esse ministério, ou seja, todas as coisas que você passar nessa terra, tudo que você sofrer, todos os prejuízos que você toma, todas as desilusões, toda vez que alguém mentiu para você, toda vez que alguém te enganou, toda vez que você adoeceu, todas as vezes que você se desesperou, nada disso pode se comparar, porque nós temos um ministério. Aleluia, nós temos um ministério. Quando eu saí daqui, antes de eu sair daqui, eu fiz os jovens e adolescentes repetir assim, ó, eu tenho um tesouro. Eu tenho um tesouro. E não faz muita diferença, é bastante semelhante a dizer, eu tenho um ministério. Porque somente aqueles que têm um tesouro têm também um ministério. Se você não tem um tesouro, você não tem um ministério. Mas se você tem o tesouro, você tem o ministério. E esse tesouro você ganhou gratuitamente no dia em que o Senhor te salvou.
Amém? Então, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, ou seja, não por mérito algum, não porque eu fui escolhido por um grupo de irmãos, ou porque alguém me achou melhor em alguma coisa, não, irmão, é pura misericórdia. Servir aos irmãos, a graça de poder servir aos irmãos, é pura misericórdia de Deus. Se você estivesse trabalhando em qualquer ministério desse aqui, do governo brasileiro, por exemplo, você poderia se sentir bastante lisonjeado, muito honrado, mas ele não pode se comparar a esse verdadeiro ministério. Ser um servo de Deus é melhor do que ser qualquer coisa nessa terra. Então, pelo que tendo este ministério, ou seja, se eu tomo para mim mesmo a consciência do que é o valor desse ministério, eu jamais vou desanimar, esmorecer, desistir, se sentir diminuído. Pelo contrário, Senhor Jesus, ou seja, se nós temos tal ministério, o ministério do Novo Testamento, ministério da Nova Aliança, que é o ministério do Espírito, da Justiça, nós não podemos esmorecer, não podemos desanimar, não podemos desistir. Pelo contrário, versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Senhor Jesus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Eu vou começar pela última parte aqui que fala da consciência. Uma vez estava eu e o Joaquim, um colega de trabalho lá da Associação Comercial. Aí nós ficamos muito amigos. E aí a gente tinha algumas confidências junto. Aí um dia nós fomos comer o caol, ali na rua Tupinambás, perto da Afonso Pena. Quem já comeu ali sabe. Calor, mas aquele calor, meio-dia. Aí a máquina de chopp, descendo aquele chopp gelado, né? Aí ele virava para mim: e aí, chefia, choppinho gelado vai bem, né? Eu falei: vai bem demais. Aí eu falei assim: aí, você não pode tomar, né? Eu falei: não, poder eu posso. Na verdade, eu só não posso por causa da sua consciência. Aí ele assustou, eu falei assim: ué, mas minha consciência? É, porque você imagina, Joaquim, se eu tomar um chopp aqui agora, eu vou deixar de ser crente por isso? Eu falei: acho que não, né? Você acha que eu vou perder a minha salvação porque eu tomei um chopp com você? Eu falei: não. Mas em compensação, durante a semana, eu peguei uma salinha emprestada aqui na Associação Comercial para fazer um estudo bíblico. Aí na hora que eu falar assim: vamos abrir no livro tal, na página tal, no versículo tal, aí vai vir na sua cabeça aquela imagem do chopp geladinho e eu tomando. Aí eu não preciso falar mais nada não, tá bom. Então nós precisamos nos recomendar a consciência dos homens. Eles estão de olho em nós, querendo ver a glória de Deus sendo expressa em nós. Nós vamos chegar no versículo 7, que fala que tem um tesouro no vaso de barro, mas agora o momento é de lembrar que nós temos um ministério. Nós não temos apenas um tesouro, mas nós temos um ministério, ou seja, um serviço para executar. O que eu devo fazer? Não sei. Eu preciso depender daquele que me chamou pela sua misericórdia. Então, todos os dias, lembrando como Jeremias falou em suas lamentações, que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, porque elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Então, já que eu tenho misericórdia todo dia, já que elas não têm fim, então eu estou garantido nesse ministério. Aleluia! A sua garantia no ministério não é porque sua semana foi boa, você elaborou bem, você leu toda a leitura bíblica, você fez tudo bem, né? Não brigou com seu cônjuge, né? Deu tudo certo no trabalho, então estou apto a servir no fim de semana na igreja. Porque normalmente a gente fala assim, né? Começa assim: irmão, não vou nem partir o pão, porque essa semana pisei no rabo do gato, briguei, xinguei no trânsito. Irmãos, servir ao Senhor é pura misericórdia e todo dia ela se renova a meu favor, porque ainda que eu queira, eu não consigo me controlar. Por isso que o Senhor fala para associar com a minha fé o domínio próprio, né? E essa virtude é um fruto do Espírito. Se eu não viver no Espírito, jamais vou conseguir. E aqui no versículo 2, essa palavra é longa, irmãos.
Aqui fala que, pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando, dolo. A palavra no grego aqui é dolo, causar prejuízo. Adulterar aqui está muito relacionado com o capítulo 2, versículo 17, quando fala mercadejar. Às vezes, quando fala assim, que nós não mercadejamos a palavra de Deus, você pode pensar assim, realmente nós não vamos vender, né? Porque tem gente que vende curso bíblico, tem gente que dá aula de teologia. Não é isso, não é sobre isso exatamente. Aqui está dizendo em adquirir alguma vantagem para si mesmo, usando a palavra de Deus. Quantos grandes ministérios que a gente viu, e quantas pessoas que falam assim, não, é meu. Ou adulterando a palavra, criando um viés dentro de um trecho da Bíblia, para trazer para dentro do meu ideal de comunhão. Eu penso que as reuniões da igreja, a vida cristã tem que ser desse jeito, então eu vou aproveitar esse trecho aqui para criar esse viés aqui. Então, irmãos, nós não fazemos isso, nós não mercadejamos, nós não adulteramos, nós não criamos dolo. Nosso objetivo, quando falamos a palavra, é permitir que Deus nos use para produzir alguma ajuda entre nós. Essa semana eu estava tendo comunhão com o Juninho, com o Ronaldo também, né? Em 2 momentos diferentes, e falando assim, sabe, às vezes no passado os irmãos ficavam preocupados com o elogio, né? Já aconteceu lá, quem lembra lá na Vilarinho, né? Uma palavra descia, a irmã falou assim, irmão, muito obrigado pela palavra que você trouxe. Às vezes na hora, você pode dizer como alguns irmãos, né, disseram assim, Satanás me falou isso também. Isso é ofensivo, irmãos. Aliás, só Jesus que tem autonomia para chamar alguém de Satanás, né? Que chamou Pedro de Satanás. Na verdade, o elogio está provando é a mim mesmo, nem é o irmão que falou. Ele falou, talvez até com pureza de coração, porque realmente recebeu ajuda. E tomara que cada profeta, não só esses que compartilham aqui mais longamente, mas todos nós, quando compartilhamos, e não apenas numa grande reunião, mas nas pequenas reuniões, e no dia a dia, né? Os dois estão trabalhando ali, Raul e Cláudio, os dois estão compartilhando palavras diariamente. Então, quando nós falamos, que seja produzido algo na vida dos irmãos para ganho. Por quê? A porção que eu tenho, você não tem, mas eu também preciso da sua porção, porque eu não tenho ela. Então, nós compartilhamos a palavra, esperando que nós sejamos ajudados. Porque somente o Cristo que nós desfrutamos é que tem a totalidade da revelação divina. Então nós precisamos a todo tempo chegar até Ele. E aí continuando aqui, Senhor Jesus. Então, aqui no 2, o que eu quero ressaltar no versículo 2, é essa questão, né, de não mercadejar, não adulterar, especialmente para conseguir uma vantagem para nós mesmos por causa da palavra de Deus, né, ou tentar fisgar, né, vou fisgar essa pessoa. Irmãos, já basta o sofrimento que os irmãos têm, né? Como falamos aqui no início, né? Desde o princípio de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, aliás, parece que a gente só está falando de sofrimento, né? Mas 1 Pedro 5 fala, né, que a irmandade toda está sofrendo, sofrimentos iguais aos nossos. Não é um privilégio só seu ou só meu, só nosso, né? Mas todos estão sofrendo em todos os cantos da terra, de alguma maneira, da maneira como Deus imagina que é, imagina não, como Deus tem convicção de que é o adequado. Deus, Ele não trata as pessoas igualzinho, né? O que foi feito para o crescimento de vida dele não é o mesmo do Hugo, né? Ele passou por algo, eu sofri com o Hugo recentemente, né? O carro na porta da casa dele foi furtado, né? Rapaz, aqui doeu em mim, eu falei, puxa, às vezes, irmãos, tem hora que às vezes você pensa, poxa, eu preferia até que, né, que fosse comigo que acontecesse alguma coisa do que com os irmãos, porque é tão ruim você ver, né? Mas por outro lado, é a maneira de Deus tratar com ele. Que às vezes a gente pensa, por que não aconteceu com o outro, né? Por que não aconteceu com o vizinho do lado, logo com ele, que é o irmão? Mas irmãos, Deus está tratando com cada um de nós de uma maneira bastante especial. Então não despreze tudo isso que o Senhor te deu. Versículo 3 em diante, aí começa a falar, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, por que ele está falando que ainda está encoberto? Porque o capítulo 3, ele gastou bastante palavra para dizer sobre a questão dos véus,
sobre a questão de não conseguir enxergar coisas que o Senhor quer mostrar para nós. Muitas vezes nós queremos mostrar coisa para os irmãos, mas se Deus, por meio do Espírito Santo, ainda não os convenceu, o que nós podemos fazer? Vamos continuar lendo aqui. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E perceba, incrédulo aqui não é só a pessoa que ainda não recebeu a salvação, não. Há muitos de nós que ainda não cremos na totalidade da palavra de Deus. Tem hora que a gente dá uma, né? Não, essa parte aqui não, pula aí. Quantos irmãos você já viu falar assim, não irmão, mas isso aí não é literal não, ou isso aí não é bem assim não. Eu preciso perguntar para o Senhor, falar, Senhor, isso é bem assim mesmo? Porque senão a serpente vai fazer igual fez com Eva. É assim que o Senhor disse? Botar uma interrogação na sua cabeça. Então antes que a serpente venha, agarra no Senhor e fala, Senhor, é assim mesmo? Porque eu tenho certeza que se Eva tivesse transferido a pergunta para o Senhor e não tentado responder, é porque ela respondeu. É assim que o Senhor disse? Não, o Senhor falou, ela deveria ter consultado o Senhor. Todos nós precisamos entender que o Deus desse século, Satanás, ele quer cegar o nosso entendimento. Ele quer nos tornar incrédulos. Ele quer nos tornar céticos com respeito à palavra de Deus, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vocês perceberam que desde o início desse trecho até o fim, está falando o tempo todo de luz e glória, e que o Senhor quer resplandecer, o Senhor quer brilhar para nós? Nós precisamos estar conscientes da primeira coisa, a obra de iluminação, de convencimento, de gerar convicção, ela pertence ao Espírito Santo, ao Consolador. João capítulo 16, versículo 8, quando Ele vier, convencerá. João capítulo 14, versículo 26, mas o Espírito vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar. 1 João 2, 20, todos vós possuís unção que vem do Santo. O versículo 27, 1 João 2, 20, 1 João 2, 20, 27 fala que não tem necessidade que ninguém vos ensine, mas a unção ensina. Mas para a unção falar, eu tenho que apagar as outras vozes, né? A hora que furou o pneu do carro, estava ligado naquela rádio maravilha, né? Estava ouvindo lá, né? Acompanhando. Aí na hora de eu ligar para a Amélia, eu tenho que abaixar o volume do rádio, senão como é que eu vou ouvir a voz da Amélia e ela vai ouvir a minha voz? Ou seja, enquanto nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos diminuir o volume das outras vozes, ou cortar. O Deus desse século, Ele quer cegar o nosso entendimento, Ele quer abafar os nossos ouvidos, Ele quer entupir o nosso olfato para a gente não, né? Ele quer tornar a nossa mão, tato, insensível para a gente não tocar nas coisas de Deus. Senhor Jesus, então nós precisamos estar atentos por isso, né? Senhor Jesus. Por outro lado, aqui fala que nós não pregamos a nós mesmos, há uma luz no Evangelho, irmãos, que é a glória de Cristo. Tem uma luz no Evangelho. Se eu prego a mim mesmo, o meu jeito, a minha palavra, dizendo que tem que ser, irmãos, eu estou impedindo que outros possam ir diretamente à luz da glória de Deus. Eu falo isso sempre. Eu posso ser um dos irmãos talvez que tenha mais livros, eu tenho muito livro mesmo, mas eu não canso de dizer, livro, irmãos, é conhecimento técnico. Foi revelação para aquele vaso, para o irmão que escreveu o livro, ele recebeu revelação, mas para mim hoje é revelação de carne e sangue. Eu preciso ir direto à fonte, que é a palavra de Deus. Eu ficava muito bravo assim eu vou ter um devocional, mas aí você substitui a Bíblia e torna o devocional mais importante do que a palavra. Há uma luz nesse Evangelho
que é a glória de Cristo, que quer brilhar para nós. Mas eu só vou conseguir ver se eu for direto na fonte. Só tem alguém, um único, que consegue me levar direto no Pai, que habita em luz inacessível, como o irmão disse aqui hoje. Talvez os jovens não entenderam aquilo, né? E realmente, a luz de Deus é inacessível. Por isso que a gente pensa, não, então eu preciso de outros, uns facilitadores, né, Ronaldo? Alguém para dar aquela fermentada para mim, para ficar, né? O pão, quando você coloca o fermento, o bolo ele cresce, aí fica aerado, fica fácil de comer, né? Não é isso que nós estamos buscando. Talvez você possa até pensar assim, poxa, mas é difícil gastar tempo na palavra, é difícil realmente meditar com oração na palavra. Para fazer outras coisas, talvez para ler um livro é até mais fácil, mas para ir à Bíblia, extrair vida, para ver a luz da glória brilhar, precisa gastar tempo, precisa meditar, precisa se entregar, precisa se consagrar. Senhor Jesus. Então, irmãos, a glória de Cristo nós só obtemos pela comunhão que nós temos na palavra, na oração, com os irmãos. Então, como é importante nós termos comunhão com Deus, diretamente pela leitura da Bíblia, meditando com oração, para que sejamos transformados à imagem do Filho, não é isso que está falando? O versículo 7 fala, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós já falamos de tantos aspectos aqui, né, desse versículo, eu quero ressaltar um deles, a palavra excelência. Quando fala você excelência, o que vem na sua mente? Porque aqui está falando, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Para os pré-adolescentes que eu tinha preparado para falar para eles, e serve para nós também, você é um vaso, eu também sou um vaso. Dentro desse vaso tem um tesouro. Tesouro é diferente de coisas comuns, simples. Por exemplo, joia, bijuteria. Qual a característica da bijuteria? As mulheres sabem bem, né, quando vão na feira hippie ali, né? Aí você vai na barraquinha, todo mundo passa a mão, pega no brinco, pega na correntinha, pega, experimenta, põe e tal. Qualquer um passa a mão ali. Isso é a bijuteria. Mas e a joia? A joia está na joalheria, tem vidro blindado, tem segurança, e você tem que bater um papo ali com a recepcionista, e o segurança chega do lado, e se você convencer, aí ela vai lá dentro buscar no cofre e trazer, e você repara quantas pessoas estão em volta, que além de segurança, normalmente é porque é precioso, não pode botar a mão de qualquer maneira. A nossa vida, o nosso tesouro, não é para ser disponível assim para qualquer coisa, nós não podemos nos entregar a qualquer coisa. Por outro lado, quando nós falamos e as pessoas veem algo em nós, o que precisa ser excelente é o poder de Deus, e não a minha pessoa, não o meu discurso, não o meu serviço. A excelência é do poder de Deus. A excelência não é do serviço que você prestou. Claro, por um lado sim, né? Você serviu aos irmãos, você serviu com a palavra, serviu com a música, serviu com a recepção. Hoje as irmãs serviram ali com um belíssimo hambúrguer, né? Com a coca geladinha. Mas a excelência daquilo que foi feito é para ressaltar o poder de Deus. Ou seja, a excelência deve ser sempre do poder de Deus. Por quê? Porque eu fiz aquilo não por mim mesmo, mas porque um poder maior do que eu opera em mim. Se eu faço as coisas ainda na minha força, na minha capacidade, um dia isso vai murchar. Por que a gente muitas vezes fala assim, estou cansado de servir os irmãos, eles não deixam fazer do jeito que eu quero? Sabe por que eu estou cansado de servir os irmãos e não deixam fazer? Porque eu estou servindo na minha excelência e não na excelência do poder de Deus. Porque se eu servir mediante a excelência do poder de Deus, eu jamais vou pensar que foi suficiente. Pelo contrário, eu vou perceber que eu ainda não sou nada, não estou com nada no balaio, e que é pura misericórdia de Deus ter esse ministério. Senhor Jesus, avançando aqui, então, já que você tem esse ministério, já que passou esses 3 capítulos aqui,
Paulo começa a destrinchar, a partir do versículo 8, o que eram essas tantas coisas que ele vinha sofrendo. Ele vai falar ao longo de todas as cartas de 2 Coríntios, mas aqui ele fala algo que ajuda-nos a perceber como que é a nossa atitude em relação a cada uma dessas setas malignas que vem até nós. Em tudo somos atribulados. O Salmo 73, o salmista disse assim: poxa, os ímpios lá vivem do jeito que eles querem, gasta dinheiro, fala besteira e não acontece nada com eles. Eu só de pensar eu já estou todo acabado aqui, todo escangalhado. Então é aqui, ó, em tudo nós somos atribulados. Se tiver várias pessoas, eu me lembro o Reinaldo, quem conheceu ele, lembra dele, né? O Reinaldo falando que ele trabalhava numa empresa grande, na GM Terex, e que teve um PDV, plano de demissão voluntária, e aí eles iam mandando as pessoas embora e outros pedindo demissão, e ele pensou assim: bom, eu sou exemplar, né? Eu sou crente, eu faço tudo certinho, eu vou ser o último a ser mandado embora, né? Ele foi o primeiro. Então em tudo, irmãos, somos atribulados. É por isso que não roubou o carro do vizinho, roubou o dele, do Guim. É por isso que o primo, o sobrinho dele, riscou o carro dele. É por isso que tantas coisas acontecem conosco e nós não percebemos. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desamparados. Perplexos por quê? Porque a gente pensa assim: poxa, por que acontece comigo? A irmã Helena tinha falado para a gente assim: poxa, eu pensava assim, para mim acabou, já deu. Meu marido inválido, minha filha acamada. Os irmãos, eu fui na reunião, chegar perto de mim um outro, falou assim: ó, irmão, se você quiser ir embora, você pode ir, não precisa ficar aqui não. Aí a pessoa: eu vou ficar em casa, eu vou pedir o senhor para me levar embora, eu não vou conseguir viver a vida da igreja nunca mais, né? No entanto, ela está aqui, felizinha da vida, né? Amém. Então nós podemos até ficar perplexos, porém não destruídos, levando sempre no corpo, peraí, pulei aqui o 9, né? Perseguidos, porém não desamparados. Nosso lugar de refúgio, irmãos, é a igreja, não é o local de reunião, é o corpo. Durante a semana, nós ainda temos os irmãos, mesmo fora do horário das reuniões. Nós ainda podemos pedir oração, nós ainda podemos ter comunhão, nós ainda podemos pedir ajuda para ler a Bíblia e dizer assim: irmão, não estou conseguindo ler a Bíblia, irmãos, eu estou cheio de angústia, irmão, estou na tristeza, irmão, estou com vontade de chorar, irmão, eu não sei como resolver meu problema. É assim, irmãos. Nós não estamos desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Por que nós padecemos essas coisas? É porque Paulo chega a dizer para os Filipenses 1,24, ele fala assim: agora eu completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Cristo sofreu, só que Ele deixa uma parcela para nós, corpo de Cristo. E isso coopera com o trabalhar de Deus para nos aperfeiçoar, para nos amoldar, de modo que em nós opera a morte, mas nas pessoas, nos irmãos, nas pessoas que estão à nossa volta, opera o quê? A vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, olha só: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, muitas vezes eu falo pela fé, ainda não passei a experiência, mas também, se você viu a experiência do irmão, então, já que roubaram o carro do irmão, riscaram o carro do outro e fizeram isso, não, irmão, você não é que você vai passar por isso. Você pode aprender, poxa, eu vou me apegar ao Senhor, eu vou confiar no Senhor, e ainda que levarem tudo, eu ainda tenho o Senhor, eu tenho o ministério, eu tenho um tesouro, ó Senhor Jesus. Então eu creio, por isso eu falo, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós lemos esses versículos, que é do 8 até o 14, né? Eu não vou ler, a gente poderia considerar Hebreus capítulo 12, vocês podem ler em casa depois, do versículo 1 ao 13,
Fala que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, está nos rodeando, estão torcendo para a gente avançar, não esmorecer. Depois fala que nós vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e aí ele começa a dizer da correção que Deus aplica por meio dos sofrimentos. E até mostra que se nós, que temos pais na carne, e eles nos corrigiam, e a gente percebia que é para o nosso bem, porque mesmo quando a gente apanhava, a gente depois no final fala assim, não, eu apanhei, mas eu mereci. Quantas vezes a gente já pensou isso, né? Então, isso tudo o Senhor nos corrige é para aproveitamento. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O próprio versículo 15 fala assim, ó, porque todas as coisas existem por amor de vós. Interessante, né? Quer dizer que se eu ler esse versículo sozinho, fragmentando ali esse trecho, né? Todas as coisas existem. Então a aurora boreal existe porque Deus me ama, né? Eu vou lá ver a aurora boreal. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que todas essas coisas aqui que ele narrou, todo o sofrimento que ele vem narrando, como Romanos 8, 28 fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas existem por amor de vós. Sabe para quê? Para que a graça. Toda vez que a gente recebe um pedido de oração, você já reparou que quando você ora por um irmão enfermo, você ora assim, Senhor, supre graça para ele. Um irmão chegou a dizer que o sofrimento, ele é um pacote que está embrulhado, que dentro dele tem o que, Ronaldo? Graça. A graça está embrulhada ali num pacote que chama sofrimento. O Senhor está suprindo graça para nós. Cada vez que nós sofremos. Por quê? O próprio Paulo vai dizer aqui no capítulo 12, que quando ele rogou o Senhor para tirar os problemas dele, imagina, irmão, um mensageiro de Satanás dando tapa na cara dele, era isso que ele tinha. Aí ele falou que orou o Senhor 3 vezes, o Senhor falou, a minha graça te basta. Ou seja, a graça do Senhor ela é suficiente para nós. Então, todas essas coisas que existem, Deus nos ama e nos dá para que a graça multiplique em nós e ela se torne abundante as ações de graças. Nós não fizemos uma oração de graças agora? Nosso irmão Paulo Cunha, estava numa situação difícil, aí nós demos muitas graças a Deus, por quê? Porque a graça supriu ele foi liberto ali do hospital, né? Está em casa, aí nós falamos, graças a Deus. Quantas graças a Deus foram dadas? Muitas. Então a graça se multiplicou, por meio de muitos, para quem? Para a glória de Deus. Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, por isso nós não desanimamos. Olha que frase maravilhosa, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor Jesus. Então, veja bem, Deus, Ele deseja edificar cada um de nós, mas Ele quer edificar o quê? A boniteza ali, ó, mão bonita aquele ali, ó, o homem de colina. Mas é isso que o Senhor quer edificar? Não. Talvez foi isso que chamou atenção primeiro na Eliane, né? Mas depois ela falou assim, nossa, agora vou ter que ajudar esse homem. Mas irmãos, não é a nossa beleza exterior que o Senhor está de olho. Até porque vai embora. O homem exterior está se corrompendo, está enrugando, está envelhecendo. Já reparou? Dente cai, orelha cresce, nariz cresce, vai ficando tudo esquisito, né? Contudo, o nosso homem interior, o homem espiritual, está sendo renovado dia a dia. Dentro de nós tem. E às vezes você pensa assim, o Senhor quer fortalecer o homem espiritual. Não, irmão, Ele quer trabalhar a sua alma. O homem interior que está falando aqui que Ele quer trabalhar é a sua alma. Porque a alma,
quando está posta na carne é horrorosa, é feia demais, mas quando está no Espírito, ela é linda, maravilhosa. Ela faz até eu achar todos os irmãos lindos, né? Quando se a alma está na carne, a gente olha para os irmãos já, aí o irmão às vezes está com dor de barriga, aí ele faz uma careta, né? Porque deu uma fincada ali, dor de barriga, tá vendo? O irmão não gosta de mim, fechou a cara para mim. Até isso a gente pensa, às vezes o irmão está enfesado, né? Senhor Jesus, mas a questão é que Deus quer trabalhar nosso homem interior. Então todas essas coisas, se de um lado elas estão nos desgastando, elas estão, sabe, irmãos, vocês já repararam? Eu reparo isso, todo presidente da República, quando ele começa o governo dele, olha para a aparência dele e depois de 4 anos parece que ele envelheceu 30. Vocês já repararam isso? Agora presta atenção nos irmãos que se envolvem muito com o serviço, né? Não é ser líder apenas de ser chefe, não. É de se envolver com o serviço da igreja, de se gastar. Parece que a vida pesa para eles também, no lado humano, físico. O Senhor Jesus, como homem, quando ele tinha 30 anos, disseram para ele como se ele tivesse 50. Que ele disse assim em João capítulo 8, se eu não me engano, versículo 58, fala assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu falei, espera aí, você não tem nem 50 anos, já está falando. Ele tinha 30 nessa época, 30 e poucos. Então imagina o quanto ele se desgastou pelos irmãos. Isso inevitavelmente acontece conosco. Hoje esse rostinho bonito não vai permanecer para sempre, mas o Senhor está querendo trabalhar o meu interior, a minha consciência, juntamente com a minha mente, vontade e emoção, elas precisam ser trabalhadas, irmãos. O Senhor quer trabalhar pureza em mim, o Senhor quer tirar todo o interesse inadequado, o Senhor quer me dar apenas esse tesouro. O vaso de barro, na verdade, nem é o seu corpo físico. O vaso de barro aqui é mais a sua alma, porque o corpo físico é fácil ver, mas projetar aquilo que você é realmente, por quê? A alma diz a respeito da sua imagem. Quando você abre a boca, quando você age, quando você toma decisões, quando você reage a alguma coisa, chora, fica com raiva, dá uma resposta enviesada, essa imagem que é projetada mostra o vaso. Será que esse vaso está se tornando cada dia mais transparente, para cada vez menos expressar a si mesmo e ter a mente de Cristo, ter a emoção de Cristo, ter a vontade de Cristo? Quanto nós estamos preocupados, né? Paulo falou assim: olha, Timóteo, eu te mandei para Éfeso, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, né? Eu te mandei para Éfeso para você advertir as pessoas, mas eu também quero advertir você, admoestar você. E essa admoestação visa a um amor, porque essa igreja, Éfeso, está correndo o risco de perder a característica ou o status de igreja. Lá na carta aos Efésios, que está em Apocalipse, fala que podia ser removido o candelabro dela, ou seja, apagar as luzes, fechar, riscar. Sabe por quê? Porque eles abandonaram o primeiro, o melhor, o genuíno amor. E esse amor verdadeiro, genuíno, ele procede de uma consciência boa, de um coração puro e de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Paulo está trazendo aqui para nós que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que as pessoas não te valorizem, ainda que você não seja chamado, ainda que todas as coisas possam parecer adversas, contudo, você está sendo trabalhado, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo renovado dia após dia, porque a palavra de Deus, a comunhão, a oração, o conviver com os irmãos, está trazendo mais de Deus para a sua vida, sabendo que o que nós sofremos hoje é leve e momentâneo. Vem por aí uma tribulação que é pesada e duradoura. Qual que você quer? Você quer ficar na de hoje, que é leve e momentânea, ou você quer experimentar uma que vem por aí, pesada e duradoura? Eu suponho
Sugiro, a minha inferência, a minha opinião é que isso é milênio, porque é pesado e duradouro. Diz que quem passar chega banguelo e com o olho inchado, porque só vai ter choro e ranger de dente. Então, de tanto ranger de dente fica banguelo, de tanto chorar vai ficar com o olho inchado, mas chega. Mas e aí? Eu quero hoje entregar, apesar de todos os sofrimentos, me entregar ao Senhor, apesar de todas as coisas adversas, apesar de, será que eu não vou realizar tal e tal coisa na terra? Mas será que vale a pena trocar tudo isso para viver intensamente a vida cristã? A nossa leve e momentânea tribulação produz. Você já reparou? Produz para quem? Para mim, para você, para nós. Eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem como comparar o peso da glória. Por isso eu não posso atentar para as coisas que eu estou vendo. Eu iria ler aqui, deixa eu ver se vai dar tempo, vou tentar ler rapidinho aqui. Irmãos, perceba, eu vou ler 2 trechos aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 11. Saiba que todos aqueles itens que falam ali para você associar com a sua fé, entenda eles como a mesma categoria de itens que está dentro do fruto do Espírito de Gálatas 5, quando fala assim, mas o fruto do Espírito ou seja, eu não vou conseguir associar com a minha fé domínio próprio, virtude, amor, todas essas coisas, né? Se eu não desfrutar do Espírito, porque é Ele que produz isso em mim. Então 2 Pedro 1, 3 em diante, fala assim, Senhor Jesus, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Está vendo de novo? Fomos chamados para a glória. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes ou participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, reunindo vós toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Aí olha que tanta coisa, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Porque essas coisas, versículo 8, porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se refere àquilo que nós lemos lá. A luz da glória do Evangelho na face de Cristo. Versículo 9, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, ou seja, o Deus desse século quer me cegar. Existem véus. Se eu não perceber o quanto eu preciso ser renovado dia após dia, na comunhão direta com o Senhor, para obter esse fruto do Espírito, que associa com a minha fé, valores que eu não tenho. Versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, viva esperança, viva esperança, viva esperança. Por que eu estou repetindo, irmãos? Porque senão eu vou esquecer que dentro de mim tem um tesouro inestimável, quão insondável ele é, e a cada dia mais precioso do que antes ele é. Sabe por quê? Porque ele renova dia após dia, e é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele me regenerou para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, aleluia, embora no presente, por breve tempo, ou seja, leve e momentâneo,
Se necessário, é necessário, no meu caso não sei no seu, né? Sejais contristados por várias provações. Para quê? Para confirmar o valor da fé. A fé tem um valor. Na economia de Deus, a moeda corrente é a fé. Quanto mais valorosa a fé, mais preciosa ela se torna. E ela é mais preciosa do quê? Do que o ouro, que para Deus é perecível, mesmo depois de apurado por fogo, né? E isso resulta para nós em quê? Em louvor, aprovação, glória, a presença de Deus e honra, se sentar em tronos. Pegou? De novo? Louvor, aprovação. Quer ser aprovado? O Cláudio diz que sim, eu também. Glória, quer viver na presença de Deus? Então desde já a gente começa a buscar. E honra, isso aí é para o futuro. Hoje é desonra. Hoje estou perplexo. Hoje eu estou sendo atribulado. Mas no futuro o Senhor vai sentar a Carla, a Cristine e a Vaninha também, tronos, para julgar até os anjos. Aí, a proposta é boa ou não? Boa ou não? Então vamos compartilhar? Senhor Jesus. Pequenos grupos.